Então vamos lá, gente. Nós estamos há algumas semanas estudando o relato da crucificação de Jesus, ou da paixão de Cristo, como nós chamamos, que é o período que antecede, ou melhor, que envolve a crucificação. É o período que vai ali do Getsêmani ao sepultamento. Na nossa divisão aqui, nós que temos estudado aí a vida de Cristo à luz dos evangelhos, nós percebemos que do Getsêmani, a partir do Getsêmani, o sofrimento de Jesus se torna muito intenso. E esse sofrimento só vai aumentando, esse sofrimento só vai se tornando mais intenso. E agora nós chegamos no momento ápice desse sofrimento, dessa humilhação, que é a sua morte. Então abram aí Mateus 27, a partir do versículo 45, porque a partir de agora nós entramos oficialmente no ápice da história. Como eu tenho falado para vocês, não é exagero dizer isso, nós estamos diante aqui das palavras mais importantes do universo aqui, do momento central da história. Tudo se resume a esse momento aqui, onde nós temos, pela morte de Jesus, a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. O que Jesus faz, o sacrifício que Jesus apresenta é o ponto central da história. E no relato de Mateus, nós percebemos aqui alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês, mas eu gostaria que vocês realmente mergulhassem nesse relato, que vocês prestassem bastante atenção nesse relato aí de Mateus 27, porque as palavras que eu usar aqui não serão suficientes para enfatizar a importância disso. Não tem como. Tanto que a morte de Jesus, ela aparece nos 4 evangelhos. Nos 4 relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a morte de Jesus ganha destaque, tem destaque, porque é um evento central. Jesus veio ao mundo, nasceu na manjedoura para morrer. Ele veio ao mundo, se fez homem para morrer. Ele não veio ao mundo para dar só um exemplo moral. Ele não veio ao mundo para liderar uma causa política. Ele não veio ao mundo para empoderar os pobres. Ele não veio ao mundo para nada disso. Ele veio ao mundo para morrer pelos pecados. É isso. E aqui, nesse momento aqui de Mateus 27, 45 a 54, nós temos exatamente isso. E quando nós olhamos o entorno desse episódio, que nós já começamos a estudar algumas semanas atrás, no caminho de Jesus, desde o seu julgamento até a sua crucificação, quando nós olhamos o entorno aqui, os eventos, os acontecimentos que são narrados aqui, nós percebemos 6 acontecimentos que permeiam a crucificação de Jesus. São 6 acontecimentos que, quando você vai lendo, você vai notando, você vai percebendo isso. Então vamos ler aí o texto, do 45 ao 54, e a gente vai perceber esses 6 acontecimentos aí. Nós não vamos ver todos esses acontecimentos hoje, é claro, mas nós vamos começar a vê-los hoje. Então veja aí comigo, Mateus 27, 45. O texto diz assim: desde a hora sexta, Jesus já está crucificado, ok? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O versículo não é o nosso escopo aqui, mas o versículo 55 e 56 conclui mostrando quem estava ali assistindo a tudo isso. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. E nós sabemos que o apóstolo João estava próximo também
desse episódio aí, vendo aquilo de perto, enquanto que os outros discípulos tinham ido embora, os outros discípulos tinham abandonado Jesus. Muito bem, quais são esses acontecimentos aí, esses 6 acontecimentos que nós percebemos? O primeiro deles, que eu quero destacar para vocês, se o projetor deixar, mostrar a imagem, são as trevas. Esse é o primeiro acontecimento que marca aí, e está no versículo 25. O texto fala que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Quando o texto fala sobre a hora sexta até a hora nona, nós temos que entender aqui o que o texto quer dizer. Tem alguma outra versão aí que já traz os horários ocidentais aí? Como é que está a sua, Maurício? 3 horas por volta das 3 da tarde. Mas como é que está na tradução? Está igual a minha aqui? É uma notinha que ele trouxe. Isso. Não, o versículo está igual? Ao meio-dia até... Ele fala alguma coisa aí? Desde o meio-dia até as 3 da tarde? 3 horas. Tem alguma outra versão? Qual que é essa daí? NVT? Essa daí é NVI, né? Do meio-dia às 3. A NVT já colocou o período completo aí. Mas o horário aqui é um detalhezinho importante. Não só a duração das trevas, mas o horário das trevas é um detalhezinho importante. O texto fala que desde o meio-dia até as 3 da tarde, o mundo ali, o lugar ali, aquela região, o que estava ali ao alcance ali dos espectadores, tudo ficou em trevas. E o texto, na verdade, fala aqui, trevas sobre toda a terra, né? E quando nós olhamos o que aconteceu ali, tem um detalhe que chama a nossa atenção pelo horário. Meio-dia seria a hora em que o sol estaria mais forte, mas na verdade foi o horário em que as coisas estavam mais negras, em que as coisas estavam mais escuras, em que veio uma negridão sobre toda aquela região ali, sobre todo aquele lugar ali. Nós sabemos a partir de Marcos, se vocês olharem Marcos 15, vocês vão ver aí, Marcos 15, 25, que a crucificação de Jesus começou às 9 da manhã. Marcos 15, 25. Era a hora terceira quando crucificaram. Por que o texto fala de hora terceira? Porque os judeus marcavam o horário a partir das 6 da manhã, nessa nomenclatura aqui. Então a hora terceira seria às 9 da manhã. Então às 9 da manhã começou a crucificação de Jesus. Ao meio-dia essas trevas vieram. No momento que era esperado maior sol, maior luz, no momento que era esperado aí maior intensidade de luz, foi o momento em que as trevas se colocaram ali sobre aquele acontecimento. Um detalhezinho que a gente precisa estar atento também é porque as pessoas olham para essas trevas aqui, muitas vezes elas tentam explicar isso a partir de um fenômeno cósmico, um fenômeno astral. Então eles falam que, olha, o que aconteceu naquele momento foi um tipo de eclipse. Então foi um eclipse solar. Eles falam, eclipse solar é quando, me corrijam se eu estiver errado, mas é quando a lua fica na frente do sol. O sol, acho que é isso. Eclipse solar é quando a lua fica na frente do sol. Depois vocês confirmem aí a posição dos astros. Mas porque eles falam que pode ser tanto um eclipse solar como um eclipse lunar. Mas por que é improvável que seja um eclipse? Porque o eclipse solar, ele não poderia acontecer na época da Páscoa. E por isso é importante nós lembrarmos do momento histórico que nós estamos aqui. Porque na Páscoa, o período da Páscoa ali, que nós celebramos tradicionalmente em abril, já que o calendário judaico segue a lua, é muito próximo ali do que nós celebramos também, né, o dia. Já que esse evento está acontecendo na Páscoa, nós tínhamos ali uma lua cheia. E esse tipo de fenômeno, o eclipse solar, ele só pode acontecer numa lua nova. Então já não bate aqui. Não pode ser um eclipse solar. E não pode ser um eclipse lunar, porque o eclipse lunar ele só é visível à noite, ele não é visível de dia. E aqui está falando que é meio-dia, é a luz do dia, não dava para ser um eclipse lunar. E pela época do ano não poderia ser também um eclipse solar. Então é algo sobrenatural que está acontecendo aqui. Essas trevas que Mateus fala que vieram ali sobre a terra, é uma descrição de algo singular,
de algo que não é sim, um evento aleatório que calhou de acontecer naquele momento. É algo que tem um propósito, essas trevas aqui. E a gente tem que ficar atento a isso, porque essas explicaçõezinhas que o pessoal dá às vezes de isso era um eclipse tal, isso era um eclipse tal, é uma tentativa das pessoas, uma tentativa maldosa ou até uma tentativa às vezes bem intencionada, de explicar o texto bíblico à luz da ciência. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, o Mar Vermelho, lá do Êxodo, o Mar Vermelho não abriu no meio, quando Moisés falou, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que um meteoro veio, e aí o vento do meteoro abriu o mar e o pessoal passou. Existe essa explicação. Se você assistir History Channel, lá, Discovery Channel, National Geographic Channel, depois dos programas de alienígenas, já vai passar esse negócio aí os milagres do Êxodo e tal. Alguns falam que na verdade não foi que o mar abriu, é porque a maré baixou e eles passaram ali num bloco de terra, num caminho de terra seco. Essas tentativas às vezes são bem intencionadas. A pessoa fala assim, olha, eu quero mostrar que a ciência não contradiz a Bíblia. Só que existem pessoas mais intencionadas que falam, isso daqui que está sendo explicado é impossível. As coisas no mundo não funcionam desse jeito. De qualquer modo, quer seja bem intencionado ou mal intencionado, o texto fala de milagres. O Êxodo foi um milagre, foi uma libertação divina. Não foi um conjunto de fatores naturais que levaram à libertação do povo no Egito. Não, foi a intervenção do próprio Deus. O próprio Deus enviou aquilo no tempo que Ele quis, da forma que Ele quis. É um milagre. A mesma coisa acontece, os liberais, por exemplo, os adeptos da teologia liberal, que tentam tirar os milagres da Bíblia, eles falam que a multiplicação dos pães, na verdade, não foi uma multiplicação. Jesus não multiplicou os pães às pessoas. O que aconteceu foi que as pessoas tinham o seu pão lá na sua bolsa, e aí quando elas viram Jesus distribuindo o pão entre as pessoas, era uma multidão, elas ficaram comovidas e começaram a tirar o próprio pão também e distribuir. E aí todo mundo ficou alimentado. Essas tentativas, por mais bem intencionadas que eventualmente sejam, elas quebram justamente o propósito milagroso do texto. Então a gente não deve adotar essas explicações. O que acontece aqui que Mateus fala, parece que tem um propósito teológico. Essas trevas aqui não são apenas descrições, ou não é apenas uma descrição de um fenômeno meteorológico e que foi uma coincidência. Não, o Filho de Deus está sendo morto. Algo está acontecendo. Tem algo acontecendo aí. Tem alguma coisa que essas trevas comunicam para nós. E o que essas trevas comunicam? Se vocês olharem para Mateus 24, vocês verão que trevas na Bíblia está relacionado a juízo, a um juízo de Deus. Olha só Mateus 24, 29. Jesus está falando aqui da tribulação, do que vai acontecer no futuro ainda, né? E ele fala o seguinte: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então é um contexto de juízo que está acontecendo aqui. E isso é marcado por um fenômeno celeste, um fenômeno cósmico. Há trevas aqui. Isso acontece no Antigo Testamento também, só para vocês verem um texto aí, Isaías 13. Se vocês abrirem aí Isaías 13. Vocês verão isso daí. Isaías 13, de 9 a 10, também falando do contexto de juízo de Deus. Aqui, no capítulo 13 de Isaías, é uma profecia contra a Babilônia. E olha só como essa expressãozinha do dia do Senhor, que é uma expressão de juízo de Deus, é uma expressãozinha que aparece quando Deus fala sobre o dia que Ele vai trazer juízo à terra. Olha só como as trevas aparecem aqui. Versículo 9, Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. De novo,
Aqui um evento cósmico mostrando o juízo de Deus. Então aqui, quando essas trevas aparecem sobre aquela região ali, onde o Filho de Deus está sendo crucificado, nós vemos uma espécie de prévia da ira de Deus. Ou melhor, a prévia, a ira de Deus que está sendo derramada, que vai ser derramada logo mais sobre o próprio Jesus, mas é também uma prévia da ira que Deus vai derramar sobre toda a humanidade um dia. Essas trevas então apontam justamente para a ira de Deus. Aquela ira que cairia sobre Jesus em instantes e aquela ira que cairá sobre todos aqueles que rejeitam a Jesus. E o que a gente aprende disso? Bom, essa foto aqui que vocês veem, ela ficou famosa anos atrás porque foi de uma tempestade se formando em Hong Kong. Então imagine você lá, trabalhando nos prédios, e você vê essa nuvem vindo sobre você e fechando tudo. Aqui em São Paulo isso acontece eventualmente, dezembro, janeiro, está um solzão e do nada vem uma nuvem densa e parece noite. Agora, esse fenômeno que aconteceu lá, que a gente percebe acontecendo eventualmente ao nosso redor também, nos lembra de uma realidade. É algo público. As trevas que aparecem aqui nessa foto, que aparecem no nosso dia a dia, são trevas públicas. Todo mundo vê. É algo que todo mundo percebe. E se essas trevas aqui, que aparecem sobre a crucificação, apontam para a ira de Deus, então isso nos lembra que a ira de Deus não é algo discreto e não é algo velado, não é algo escondido, não é algo que fica oculto, é algo que é dito, é algo que é proclamado, é algo que é visível, é algo que é público, não é algo que fica subentendido. Aqui, nesse relato, é como se o próprio Deus estivesse erguendo a sua mão, pronto a despejar toda a sua ira. E de modo público, todo mundo está vendo isso, as pessoas estão vendo isso, tem alguma coisa acontecendo aqui, essas trevas aqui no momento mais claro do dia, essas trevas estão se montando aqui em cima de nós, mostrando a fúria, a ira de Deus. E é curioso observar que as pessoas ofendem a Deus publicamente, as pessoas ofendem a Deus a céu aberto, o tempo todo, sem medo da ira de Deus. Porque elas ignoram, elas se esquecem da ira de Deus, mas a ira de Deus está lá. E Paulo fala para nós em Romanos, se vocês abrirem aí em Romanos 1, vocês verão que a ira de Deus, ela está presente, mesmo as pessoas ignorando isso. A ira de Deus existe, está lá. E aqui, momentos antes dessa ira ser despejada em Jesus, nós temos um exemplo disso. Deixa eu passar aqui para o próximo, senão ele vai ficar ajustando aí. Olha só, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O texto fala que a ira de Deus já está sendo derramada em um sentido sobre a humanidade. E conforme o texto vai caminhando, você vê como que essa ira de Deus é derramada na humanidade de algum jeito, de alguma forma, desde já. Um dia essa ira vai ser derramada de modo completo no futuro. Mas desde já Paulo fala que essa ira já é derramada. E como essa ira é derramada? Olha o versículo 26, o versículo 24 primeiro. Por isso, por conta de uma vida torta, afastada de Deus, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26. Por causa disso Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Já existe uma expressão da ira de Deus sendo revelada hoje, sendo executada hoje. Como? É só você ver a podridão do mundo aí fora. Deus entregar as pessoas à sua própria vontade é uma expressão do juízo de Deus. As pessoas rejeitam a Deus. As pessoas cometem as atrocidades que fazem a céu aberto. Chega uma hora que a punição de Deus é simplesmente entregar essas pessoas à sua própria vontade. E nós vemos que essa ira de Deus, ela, de acordo com o que o texto de Paulo fala aqui em Romanos, ela continua hoje.
O que nós vemos aqui em Mateus, essa amostra dessa ira de Deus que vai ser derramada sobre Jesus, é uma ira que um dia cairá sobre todos os incrédulos e que desde agora já cai em algum grau sobre os incrédulos. Se vocês olharem João 3, vocês vão ver falando dessa ira de Deus também. O Senhor está irado. Quando as trevas vêm sobre o mundo ali, quando as trevas vêm sobre a terra ali, quando as trevas se colocam sobre o Calvário, Mateus está nos lembrando, Deus está irado. E Deus continua irado hoje. Olha só João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, existe a ira de Deus já está. É como uma guilhotina que está ali pendendo sobre a cabeça de todo aquele que rejeita a Deus. E um dia, essa guilhotina vai cair definitivamente. Um dia, essa ira vai ser derramada completamente. Mas as pessoas que negam a Jesus falam, Jesus, não vale nada, não tem nada a ver, eu sigo a minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser. Se alguém aqui tem essa atitude, você está debaixo da ira de Deus. Essa mesma ira que daqui a pouco vai ser despejada sobre Jesus, é a ira que um dia vai ser despejada completamente sobre os ímpios, e que desde já está sobre aqueles que rejeitam a Jesus. Essas nuvens que aparecem são como sirenes. Recentemente vocês viram lá na Bahia os estragos que as chuvas causaram, né? E se você entrar na internet, você vai ver alguns vídeos de sirenes tocando por conta de deslizamento, ameaça de deslizamento. Então é de noite, você pode depois entrar lá na internet e ver, é de noite, e você vê algumas sirenes assim na cidade, você vê só aquelas luzinhas assim da cidade, e você ouve as sirenes tocando, falando risco de deslizamento, e a sirene tocando, falando para as pessoas saírem de casa, saírem daquela região. O que está acontecendo aqui é uma sirene tocando. A ira de Deus está a posto. A ira de Deus está tocando. Não brinque com isso, não vacile. A ira de Deus é grande, a ira de Deus está vindo. E essa ira daqui a pouco vai ser derramada sobre Jesus. Isso mostra para nós a urgência do Evangelho. Quando a gente fala sobre Jesus ter pago o preço pelos nossos pecados, ele justamente tomou essa ira, essa sirene, essa ameaça, essa realidade da ira de Deus, ele tomou sobre si. E se você ainda não confiou nele como Salvador, então essa ira vai para você. Essa ira que está sendo anunciada nessas trevas vai cair em você. Aqueles que são crentes, essa ira já caiu em Jesus. Mas a sirene continua tocando para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E naquele dia do Calvário, a sirene estava tocando visualmente, de modo público. Todos vendo o que estava acontecendo. Deus está virado e isso era claro para todos. Então é isso que nós vemos aí, primeiro acontecimento que permeia a crucificação de Jesus. Volte lá agora para Mateus 27 então, vamos caminhar aí. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Mateus fala para nós o que Jesus disse em aramaico, já que essa era a língua ali da região, e ele coloca a tradução para nós. Então Jesus já está crucificado, aqui é a hora nona, ou seja, 3 da tarde. Então Jesus já está crucificado às 6 horas. A crucificação poderia ir mais longe ainda, chegando até dias da pessoa ficar crucificada sem morrer, mas aqui já se passaram 6 horas. Vocês devem se lembrar que Jesus já está cansado, privado de sono, privado de comida, de água. Ele está com o corpo já destruído pelo que ele experimentou dos açoites e também da humilhação dos soldados. Então Jesus já está aqui totalmente desfigurado já. E às 3 da tarde, por volta da hora nona, ele clama em alta voz. Lembrem-se que o crucificado tinha, um dos aspectos da crucificação era você causar falta de ar no crucificado. A pessoa morria às vezes por não ter ar, por não conseguir respirar. Mas Jesus aqui puxa o ar ali que ele ainda tem nos seus pulmões e ele clama alto. O texto diz que ele clama em voz alta e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus
fala isso? Se vocês olharem o Salmo 22, vocês vão ver. Esse salmo, que é um salmo messiânico, é o salmo que Mateus tem em mente, não apenas agora nas palavras de Jesus, mas já está na mente de Mateus ao longo de toda essa narrativa aí. Porque é um salmo que fala sobre o sofrimento e sobre a vitória do Messias. É um salmo que foi escrito séculos antes do que a gente está estudando aqui, e é um salmo que fala, olha, o Messias vai sofrer, e sofrer muito, mas ele vai ter a vitória, ele vai conseguir vencer isso. E se vocês olharem aí o Salmo 22, vocês vão perceber que o primeiro versículo é o que Jesus cita na cruz. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. E aí ele continua na sua narrativa até o versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isso aconteceu com Jesus, ele foi desprezado, foi humilhado. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Citaram isso aqui para Jesus em tom de zombaria. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. É uma oração, é uma súplica diante do sofrimento intenso. Versículo 12: muitos touros me cercam, touros fortes de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão. E ele continua, versículo 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. É uma descrição do que está acontecendo com Jesus aqui. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Acabaram de fazer isso com Jesus em relação às suas roupas. Então até aqui, até esse momento do Salmo, você tem uma descrição quase que exata do Calvário e do que antecedeu ali ao Calvário. Então Mateus está escrevendo a sua história com esse Salmo em mente, e Jesus está citando obviamente esse trecho, esse versículo 1 lá na sua crucificação, tendo também esse Salmo em mente. Mas a gente precisa ter algum cuidado, porque essas palavras, é claro, elas têm um significado no que está acontecendo com Jesus. Jesus não cita essas palavras apenas para citar o Salmo. Eu preciso que esse Salmo se cumpra, então eu vou citar esse Salmo aqui agora. Existe uma realidade no que Jesus está gritando aqui. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas interpretam isso de um jeito meio estranho. É comum você ver as pessoas interpretando essa fala de Jesus assim: olha, o que está acontecendo aqui é que já que Jesus está recebendo a ira de Deus, então está acontecendo uma ruptura na Trindade. Você pode fazer essa cara estranha mesmo, Rodrigo, é estranho. Mas as pessoas defendem isso. E talvez até algumas bíblias de estudo de vocês tragam isso. Não é raro ver isso em bíblias de estudo. A ideia de que, já que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade vivem ali em comunhão, e o Deus Filho estava recebendo a culpa pelo pecado, então o Deus Pai, que é citado aqui na fala de Jesus, ele não poderia manter comunhão com Jesus. Ele não poderia ajudar Jesus, porque ele não pode ter contato com o pecado. Então, Deus Pai vira as costas para Jesus, enquanto Jesus está ali agonizando de dor por conta do pecado. Deus Pai vira as costas, e com isso há uma ruptura na Trindade, mostrando os efeitos do pecado e o pagamento dele. O que vocês acham dessa explicação? É uma novela? É bem coisa de novela mesmo, né? Qual a impressão de vocês de uma explicação dessa? Eu não entendi, Breno. É comum. Eu também já acreditei. Eu vi a novela da Globo na época. É que é bonito, né? Por isso que parece uma novela. Você fala, nossa, virou as costas, estou abandonado. E aí houve uma ruptura. Aí você imagina, sei lá, no céu, um trovão, rompendo tudo, né? E aí? Faz sentido para vocês isso daí?
É comum essa explicação, viu? Não é raro ouvir isso, não. Eu, aliás, acho que essa é a explicação mais comum que tem. Você vai fazer algum comentário sobre as relações na Trindade, você tem uma chance muito boa de cometer um erro. E não tem vale heresia para isso, não. Realmente, quando você fala, e mais, você tá, olha só o absurdo, você está falando de uma ruptura na Trindade. Como que Deus, que é um, pode se romper? Assim, como que essa unidade perfeita e eterna se rompe? Não faria sentido uma coisa dessa. Então essa explicação não é boa, apesar de ser comum. O que essas palavras significam na verdade? Gente, é muito simples. Quando o texto fala aqui sobre desamparar, não significa que Deus Pai virou as costas para Jesus e deixou o Filho ali sofrendo. Não é isso. Mas significa que Deus Pai permitiu que Jesus sofresse tanto, ao ponto de morrer e de estar naquela situação. É isso que o texto quer dizer. É um sofrimento intenso. Os adversários estavam humilhando e aquilo estava acontecendo. Aquilo estava ocorrendo ali. E parece um desamparo. É um desamparo não no sentido de abandono, no sentido de virar as costas, mas de você estar ali sofrendo. O texto fala aqui, né, da língua se apegar ao céu da boca, a pessoa estar fraca. É alguém que está desfalecendo, é alguém que está morrendo. É alguém que está desamparado nesse sentido aqui. É alguém que está abandonado nesse sentido, no sentido físico, no sentido de alguém que está à beira da morte. É essa a ideia do texto aqui, é a ideia do Salmo e é a ideia do que Jesus está experimentando aqui. Faz sentido para vocês isso? Então, quando eu falo Deus meu, por que me desamparaste? É Deus meu, citando o Salmo, né? Olha a minha situação. Olha até que ponto eu estou. Olha isso. Olha os meus machucados, o meu sofrimento intenso. A morte está chegando perto de mim. Eu estou como que alguém desamparado, abandonado, sem apoio. Parece que todos estão passando por cima de mim e não há nada que alguém faça para impedir isso. Eu estou desamparado. É esse o sentido do texto aqui. Não é ruptura na Trindade, não é o Deus Filho, Deus Pai fechando os olhos para o Filho, não é isso. É muito mais simples do que parece. Miranda. Aqui nessa lição eu continuo a ler e o versículo 24 fala: pois não me desprezou nem repudiou o sofrimento da vida, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito e seu. Ou seja, o pai ouviu o clamor do filho. E isso, na verdade, a gente percebe que é uma intenção de Mateus também. Foi bom você já ter apontado para aí, Miranda. Por quê? Mateus está citando esse salmo não pensando apenas no episódio do sofrimento. Porque pensa, se a experiência de Jesus aqui, o que Jesus está passando, reflete o que esse salmo relata, só que o salmo não termina em destruição e morte, mas termina em vitória, então o que vai acontecer com Jesus na sequência? Ele vai sair vitorioso. O salmo é assim. A sequência do salmo, como a Miranda colocou aí no versículo 24, mas a partir do versículo 19 aí: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, apressa-te em socorrer-te, aos meus irmãos declararei o teu nome e tal. E versículo 24: pois não me desprezou. Versículo 27, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, ele quem governa, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. O texto continua: a posteridade o servirá, hão de vir anunciar a justiça dele. Ou seja, o texto está falando que ouviu a oração do servo, e isso vai ser proclamado. E o que a gente percebe então é que esse abandono aqui, que Jesus experimentou, aquela situação que ele passou, foi algo temporário, não é algo definitivo. Haveria um momento em que o salmo ia passar para a segunda parte, para uma parte de vitória, não mais para uma parte de sofrimento. E de fato, nós sabemos que é assim. Jesus experimentou a morte, o sofrimento, mas depois ele ressuscitou. Então há uma vitória certa aqui. Esse abandono, esse sofrimento intenso foi temporário. Agora, isso aconteceu com Jesus. Foi um abandono temporário, foi um sofrimento temporário que aconteceu com Jesus. Agora, quando nós pensamos no ímpio, o sofrimento do ímpio é temporário? O sofrimento daquele que rejeita Jesus é temporário?
Vai ter fim algum dia? Não vai ter fim. Nós aqui na nossa experiência comum, nosso dia a dia, nós sofremos de várias formas. Problemas de saúde, luto, sofrimento intenso. Nós sofremos bastante. Mas o nosso sofrimento como crentes é um sofrimento temporário? Por que é um sofrimento temporário? Por que eu tenho essa certeza que é um sofrimento temporário? Paulo fala, nossa leve e momentânea tribulação. Quem ia falar aqui? Maurício ia falar? Se limita a este mundo. É algo que tem tempo para acabar. Né? Assim como o sofrimento aqui experimentado por Jesus teve tempo para acabar também. E na verdade esse desamparo temporário dele é o que nos garante que o nosso sofrimento aqui é temporário também. Porque eu sei que os sofrimentos que eu tenho hoje, um dia vão acabar porque eu vou viver eternamente com Deus. Agora o ímpio não. O ímpio não tem isso. O incrédulo não tem essa esperança. O que o incrédulo tem é a certeza de um sofrimento que não acaba. E não se enganem, existe uma doutrina adventista que fala que, na verdade, a condenação eterna não quer dizer sofrimento para sempre, mas quer dizer que você sofre e os efeitos da sua morte são para sempre. Entenderam a diferença? Não, é óbvio que não, porque só eles entendem desse jeito. É assim, se eu pegar um vaso e quebrar o vaso se quebra para sempre. Porque os efeitos, os cacos, nunca mais vão se juntar. Então a morte do vaso acontece no momento, mas os efeitos são eternos. Então a pessoa morre... Voou alguma coisa aí? Não, acho que foi aqui. A pessoa morre e não significa que ela vai ficar morrendo para sempre, mas significa que ela vai morrer e deixar de existir para sempre. Entenderam? Aniquilacionismo, é isso aí. Esse é o nome da doutrina. Entenderam isso? É para dar risada mesmo, que não tem nada a ver isso daí. Diga, Vitão. Eu não acho que seja isso, porque não se harmoniza com o quadro geral de Jesus. Mas eu não saberia responder alguém que questiona se nessa parte específica, nesse momento, naquele do se possível a nova se isso não seria de alguma forma questionar o que Deus está fazendo. Não, não é. Não, eu não acho que seja, mas eu não saberia como explicar para mim. Não é porque a gente sabe que Jesus fez tudo isso voluntariamente. Ele fala, eu dou a minha vida voluntariamente. Então não haveria como ele questionar algo que ele concordou em fazer, né, nessa unidade. Mas tanto nesse episódio aqui que a gente está, como no momento em que Jesus fala, se possível faça de mim esse cálice, o que fica claro não é a divisão da vontade de Deus. O que fica claro é o sofrimento iminente que está ali. Mesmo que haja um sofrimento iminente, o filho continua firme no seu propósito. Mas o sofrimento é real. Então quando fala se possível, não é que Jesus está tentando a sorte, né? Se possível, eu faço de mim esse cálice, vai que, né? Vai que dá certo e aí, ufa, não preciso morrer, né? Não é isso. Quando fala se possível, eu faço de mim esse cálice, é uma expressão de peso, de dor. Pai, é um sofrimento intenso que está diante de mim agora. Então não é uma ideia de divisão de pensamento. É uma expressão de sofrimento, de angústia mesmo. E o que acontece aqui é a mesma coisa. Então, as palavras de Jesus aqui, ou melhor, as palavras dele que remetem a esse salmo nos lembram que o sofrimento do justo é temporário, mas o sofrimento do ímpio é para sempre. E diferente do que os adventistas ensinam nessa ideia do aniquilacionismo, não se engane. A Bíblia fala de um lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. E isso não tem fim. O sofrimento é eterno. Aquelas pessoas que rejeitam a Jesus vão experimentar isso pela eternidade, para sempre, porque rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram aquele que experimentou o abandono esse segundo acontecimento que envolve a crucificação de Jesus. Mas vamos caminhar aí para mais um pouquinho. Versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias, porque as palavras, até no português, aqui quando vem a transliteração do aramaico ali que Mateus põe, fica claro, Eli, parece que está chamando Elias. Lembre-se que Jesus já está cansado, sofrendo com pouco ar.
talvez a fala dele já tivesse afetada por isso. E ainda que desse para entender Eli lama sabachthani, talvez alguns tenham entendido alguma coisa em relação a Elias. Então, alguns diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Uma nota importante aqui, né? Cuidado com o folclore evangélico. Ou com a mitologia evangélica, né? Então, posso usar a palavra. Por quê? Recentemente, divulgou-se na internet, no Facebook, a partir de um videozinho de um adventista, aquele Rodrigo Silva, que é arqueólogo e tal, divulgou-se que isso que aconteceu aqui, porque ele diz isso, e aí começaram a circular na internet imagens disso, que quando o soldado, ou um dos que ali estavam, provavelmente soldado, né? Pelos outros evangelhos, na verdade, nós vemos que são soldados. Quando o texto fala que ele pega a esponja, bebe no vinagre, coloca no vinagre e dá a beber para Jesus, algumas pessoas falam que, na verdade, isso era um sinal de humilhação. Por quê? Aí agora vem a teoria maluca do Rodrigo Silva, que o meio gospel comprou. Eles falam que os banheiros públicos romanos eram assim. Olha como começa a coisa. O banheiro público romano não era com cabininha, bonitinha e tal. Era um lugar social. Você ia lá no banheiro e batia mó papo com a galera. Então tinha vários vasos sanitários lá. Todo mundo sentava e no meio desse espaço tinha um lugar para você lavar a mão, alguma coisa assim. E tinha um lugar onde você colocava uma esponjinha com vinagre. E aquela esponjinha servia para quê? Não existia papel higiênico na época. Então, essa esponjinha servia para isso. Então, a pessoa, ela pegava ali a esponjinha, ela se limpava lá, deixava tudo certinho, e depois colocava a esponjinha lá de novo. E aí, é óbvio, segundo o Rodrigo Silva, é óbvio que os evangelhos, quando falam dessa esponja, estão pensando em quê? Na esponjinha que era usada nos banheiros públicos de Roma. Romanos, né? Não de Roma, mas do Império Romano. Então eles estão falando que eles estão aqui zombando mais ainda de Jesus, pegando uma esponjinha que era usada no toalete, no banheiro, pegando lá e dando para beber de Jesus. E aí ele fala assim, olha como Jesus sofreu por você. Gente, eu não preciso disso para saber que Jesus sofreu por mim intensamente. Isso é uma besteira que inventaram. Isso aí não tem cabimento uma coisa dessa. Nunca se viu numa arqueologia ali de Jerusalém lá, alguma coisa parecida com isso daqui. Isso é uma coisa esdrúxula, é absurdo isso. O que é essa esponja? Era uma esponja que estava ali perto, provavelmente, que os soldados pegaram, colocaram ali na lança, talvez. Jesus não estava muito longe dos espectadores ali. Colocou no vinagre e deu para beber. É isso, não é esponjinha de banheiro. Diga, Jean. Você já ouviu essa explicação já? Não, eu ia falar de outra coisa. No outro evangelho sempre que deram de beber vinho e fel. Isso do vinagre foi depois? É, porque quando fala do vinho e fel, se não estou enganado, fala daquilo que Jesus recebeu quando ele estava indo para a crucificação. Isso daqui acontece depois. Tá? E por que provavelmente deram vinagre aqui? Quando fala de vinagre aqui, era provavelmente um vinho barato. Talvez um vinho misturado com vinagre. Era uma coisa bem baratinha, assim, era uma coisa bem rala. E que era comum dos soldados usarem para se refrescar, para se embebedar, para encarar o dia, era isso aí. Então é possível que os soldados tivessem isso ali perto, porque eles mesmos, de alguma maneira, consumiam aquilo. Só que, quando a gente lê os evangelhos, parece que eles estão sendo generosos com Jesus. Jesus fala que está com sede, e eles vão lá, mergulham a esponja e dão. Jesus fala como eles são bonzinhos. Mas na verdade não parece ser isso. Na verdade, parece ser o contrário, uma espécie de tortura. Por quê? Porque esse vinho barato poderia reanimar um pouco o crucificado e prolongar o seu sofrimento. E lembre-se, os soldados romanos, eles eram experts em prolongar o sofrimento das pessoas. Então aqui, provavelmente é isso que está acontecendo. Eu não sei dizer qual é o efeito de beber vinagre ou um vinho barato. Mas eu imagino que isso não mate a sede também. Eu imagino que seja o contrário. Em algum grau, talvez isso até aumente um pouco a sede. Eu imagino, né? Não vai pegar vinagre de maçã na sua casa e, deixa eu ver, pegar a esponjinha lá da pia, deixa eu ver. Aumenta a sede. Não vai fazer isso. Mas eu imagino que, assim, eu sei que a sede não ia matar. Mas provavelmente o negócio tivesse uma propriedade para dar uma reanimada.
Então é por isso que aparece aqui, é outro evento, então são outros momentos aqui. Mas vocês já ouviram essa explicação aí que eu falei da esponjinha? Brenner já ouviu? Eu ouvi no canal do Caio Modesto, pegando essas escrituras. De quem? Do? Caio Modesto. Caio Modesto? É. Não conheço, deve ser um canal bem modesto mesmo, porque eu não conheço. Ele defende isso daí. Foi a primeira explicação que eu ouvi, foi a dele primeiro. Eu sabia que tinha se originado no ano 5. Eu vi um vídeo, eu tenho aqui o link do vídeo dele falando isso. Dele falando isso. Isso é uma grande besteira, uma grande bobagem isso daí. Não tem fundamentação nenhuma essa teoria. O que o texto diz, todos os evangelhos dizem, é ali de uma esponja que é dada para Jesus com vinagre, com esse intuito aí de talvez reanimá-lo e prolongar o seu sofrimento. É isso. E o versículo 49 termina aí, a gente vai parar no versículo 49 hoje, o texto diz assim: os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Vocês devem lembrar, a gente já estudou isso nas EBDs, do livro de Reis, que Elias não morreu, Elias foi arrebatado. E em Malaquias, Malaquias fala sobre o dia em que Elias retornaria, então era algo relacionado ao futuro, ao que aconteceria no futuro. Então, na cabeça das pessoas, eles esperavam um dia que Elias viria fazer alguma coisa para o povo, eles estavam nessa expectativa. Já que Elias foi arrebatado, não morreu, e Malaquias falava que de algum jeito Elias viria. Então eles estavam vendo Jesus lá falando, Eli, ele está chamando Elias. Peraí, vamos ver se o Elias vem salvá-lo. Agora, eles não estavam com esperança de que de fato Elias viria ali. Eles estão sendo irônicos aqui. Eles estão zombando de Jesus. Mesmo com Jesus naquela situação, eles continuam zombando dele. O que reforça aí a crueldade, que nós já falamos tempos atrás aí, que o mundo é cruel. Mesmo diante de um homem naquela situação, o mundo não para de zombar. E o mundo escarnece mesmo de alguém naquela situação. Não sei se vocês se lembram do... Não precisa ir até lá atrás, na verdade, mais recentemente. O que aconteceu com o Bolsonaro, quando ele levou a facada? Vocês lembram do tanto de piada que o pessoal fez na internet por conta disso? Recentemente ele teve uma intoxicação por causa do camarão. Vocês viram lá as piadinhas lá? O camarão tentou nos salvar e não deu certo. O camarão fez mais pelo Brasil do que o Bolsonaro. Enfim, fazendo zombaria de uma coisa que poderia ter levado a pessoa à morte. Uma tentativa de assassinato no caso da facada. Mas isso é uma característica do ímpio. O mal é assim. Se vocês olharem Apocalipse 11, vocês verão que lá no futuro, quando as testemunhas de Apocalipse morrerem, vocês verão que as pessoas vão fazer uma festa. Vocês lembram quando o Osama Bin Laden morreu? Que fizeram também, o pessoal saía na rua com festa e tal. Tudo bem, o cara é um terrorista, foi justo o que aconteceu com ele. Mas nós, como crentes, não podemos zombar da morte, mesmo de um ímpio. A morte de um ímpio não agrada a Deus. Deus não tem prazer no sentido de que faz uma festa porque o ímpio morre. A morte é fruto do pecado. É algo que tem que nos entristecer, algo que não pode causar em nós riso de alegria. Olha o que diz aí Apocalipse 11, já passo para você rapidinho, Rodrigo. Apocalipse 11, versículo 7, olha só. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Vai ter um feriado mundial. As pessoas vão falar, tô aqui um presente porque as testemunhas morreram. Isso daqui é uma coisa, é um grau de sadismo impensável uma coisa dessa. É uma insensibilidade à morte tão grande, é uma crueldade tão grande, mas nós já vemos isso acontecendo na crucificação de Jesus. Então é algo que não tem que nos espantar. O ser humano é mau. A maldade humana se expressa até nisso, nessa crueldade, de ver um homem clamando por água, e os soldados irem lá então, embeberem em vinagre a coisa ali, e no meio daquela zombaria darem ali aquilo que não aliviaria a sede dele, talvez até aumentasse, e prolongaria o seu sofrimento. Enquanto isso as pessoas ali, vendo tudo o que está acontecendo, falando, vai o Elias salvar ele aí, deixa o Elias vir aí para salvar. Rodrigo, depois você fala? Rodrigo.
Olha, eu comentei disso algum tempo atrás na EBD. Depois eu te mando o linkzinho do vídeo lá completo, mas alguns falam que sim, mas não tem base bíblica nenhuma para isso, é pura especulação. Pode ser, sei lá, pode ser o João e a Maria aqui, não pode ser gente desconhecida, como pode ser Elias e Enoque, tem gente que fala que é Elias e Moisés, então é pura especulação. É possível? É necessário? Não. Então, não tem nada que obrigue isso. Respeito à crueldade, quando os egípcios morreram afogados, os israelitas comemoraram também um caso de crueldade. Não, mas é que ali, acho que no caso deles, que eles comemoraram que eles não foram pegos pelos egípcios, né? Não que eles, seu egípcio, né? Não fizeram assim, não tripudiaram sobre os egípcios, eles celebraram porque eles conseguiram finalmente a liberdade, né? Senão eles iam ser presos e levados de novo, mas Deus os libertou. Então acho que ali, pelo que eu me lembro da narrativa, não há nenhum indicativo de que eles fizeram isso com maldade ou crueldade. Eu acho que ali era realmente uma libertação divina que eles estavam comemorando. Aí é outra situação, né? Eles não estavam comemorando a morte dos egípcios pela morte, como algo cruel. Eles estavam comemorando que eles não foram apanhados de novo e levados para a escravidão do Egito, eles foram libertos por Deus. Eu não me lembro de nenhum detalhe no texto que mostra essa crueldade, tanto que depois você tem eles cantando, todos ali celebrando, porque agora eles seguem no rumo deles, a caminho da terra prometida. Né? A gente percebe também, o último detalhe que eu quero mencionar aqui para vocês, que é não só a crueldade deles, mas essa zombaria diante do perigo. Deus está mostrando sua ira. O Filho de Deus está sendo crucificado. E qual que é a reação do ímpio? Ele zomba. Ele zomba de Deus. Ele zomba das coisas de Deus. Vocês lembram do Rei Leão? Quando a Esther, com certeza lembra do Rei Leão, né, Esther? Seu filme favorito, né? Você lembra, Esther, quando eles estão... acho que é o cemitério de elefantes, né? E o papagainho lá, como é que chama? O abacadrá, o Zazu, isso. Quando o Zazu lá, o papagainho lá, tucano, sei lá o que é aquilo lá, ele fala lá de ser perigoso e tal, e aí o Simba fala o quê? Eu rio na cara do perigo. O que o ímpio faz? Ele ri na cara do perigo. Deus está com a mão levantada, pronto para baixar a sua ira. O Filho de Deus, o próprio Deus, sofrendo na cruz, e o que o ímpio faz? Ele ri na cara do perigo, ele zomba de Deus. Deus está levantando a mão e ele zomba. Eu lembro quando eu era adolescente, que a minha mãe, chegou um momento da minha vida que ela já não podia mais me bater, né? Não é que ela não podia, ela até podia, mas não ia doer. E aí, o que eu fazia? Eu provocava minha mãe. Eu fui um adolescente difícil. Provocava minha mãe e aí ela vinha me bater. E sabe o que eu fazia? Eu ria na cara do perigo, eu ria na cara dela. Eu falava, bate, vai, e dava risada para ela. Isso deixava ela mais nervosa ainda, né? Eu falava, bate. E já não dava mais para ela me bater. E depois que ela falava, quando seu pai chegar a gente conversa, eu parava de rir. Tá bom, nossa, o riso foi embora. Você fez isso também já, Cleiton? Várias vezes, né? Pois é. Durante. Ela batendo e você rindo, né? Mas isso daí é um pouco do que o ímpio faz aqui. Deus está despejando a sua ira sobre o seu próprio filho. A ira é fruto do pecado, o pecado que aqueles homens experimentavam. E eles estão rindo do Filho de Deus. Eles estão rindo na cara do perigo. Eles estão rindo do próprio Deus. Se esse é o seu caso, se você olha para tudo isso que nós ensinamos aqui, as pregações, e você ri disso tudo, fala, isso não é coisa de Jesus, é uma grande besteira, isso aí eu dou risada disso. Onde já se viu um homem morrer para salvar as pessoas? Se você ri disso, você só vai rir agora, porque um dia o Pai vai chegar. E quando o Pai chegar e derramar a ira de vez, de modo completo, não só essa ira que nós vemos agora, que já é uma ira expressiva, mas essa ira que vai ser derramada de modo completo no futuro, eu não quero estar na sua pele. E é dessa ira que Jesus está nos livrando. É dessa ira que Jesus está... É por causa dessa ira que Jesus está na cruz, levando o nosso castigo. Na semana que vem a gente continua chegando aí no último suspiro de Jesus mesmo, quando ele finalmente falece, quando ele finalmente morre. Certo?
Vamos orar então para terminar? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação aí desses versículos? A gente foi hoje do 45 até o 49. Diga. Tratando das trevas, se existe alguma semelhança, além do cenário de julgamento de Deus, entre esses dois eventos, da praga do Egito, da escuridão das trevas, que vão salvar? Geralmente o pessoal conecta esses eventos da praga do Egito com a crucificação. A conexão é justamente o juízo de Deus. Deus trazendo juízo sobre o Egito, Deus trazendo juízo sobre o seu filho, né? Algumas pessoas olham alguns detalhezinhos do texto e dizem que, por exemplo, João parece indicar de modo mais forte que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então o pessoal fala, por exemplo, essa esponja que é falada aí, é uma esponja que é o isopo, que era a planta lá, o que era usado para ungir as portas, né? Então eles falam, olha, aqui parece que há um indicativo sutil, discreto, que o autor coloca ali como que mostrando, ele é o Cordeiro de Deus. Mas eu acho que esses detalhes não ficam tão claros, então são interessantes, mas a gente não pode bater o martelo em cima disso. Então, em relação ao Êxodo, né, o que fica claro nas trevas é a postura de juízo. Mas se tem algum outro tipo de conexão, os evangelhos não deixam tão claro. Então é bom a gente não forçar. Mas as trevas aparecem lá também, né? Como é uma das pragas, né? As trevas constituem uma das pragas aí do Êxodo. Mais alguém? Diga, Brenner. Na questão ainda das trevas, tem algum escrito extra bíblico que escreva assim no céu escuro? Olha, agora você falando, Brenner, eu tenho medo de falar que sim e a minha memória estar me traindo. Eu vou olhar essa semana e eu trago na semana que vem. Eu acho que tem algo que eles vinculam, algum tipo de citação extra bíblica que eles vinculam a esse episódio aqui. Eu não tenho certeza, eu posso estar confundindo os eventos, mas eu acho que tem. Mas eu trago na semana que vem. Sim, pode ser. Mas eu acho que existem alguns fenômenos que impactam muita coisa, e mesmo os autores seculares registram, né? Então, pode ser que algum tenha registrado e aí casado. Aí a gente casa, pode ser esse evento aqui, né? Mas agora eu não me lembro, minha memória pode estar me traindo. Eu vejo na semana que vem e eu trago, se tem alguma coisa. Eu não estou entendendo, baixei a máscara. Não que das testemunhas oculares que estavam... Outro lugar, outra região ali, né? Pode ser então, pode ser. É que agora eu realmente não tenho certeza. Eu estou me lembrando vagamente de alguma coisa sobre isso, mas eu estou com medo de estar confundindo os eventos. Então eu vejo na semana que vem eu te trago, tá bom? Se eu achar. Podemos terminar então?